Na Gig você tem mais de 10 campeonatos nacionais a partir de R$15. Links na descrição. Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área para mais um Boteco News e hoje com uma nota exclusiva aqui no canal. Afinal, eu vou te contar quanto a Globo vai ter que desembolsar para transmitir os jogos fora de casa da seleção brasileira nas eliminatórias na Copa do Mundo. A regra mudou, a FIFA mudou a regra e se o Brasil quiser ter seus jogos transmitidos pela Globo nas eliminatórias como é de praxe, a emissora carioca vai ter que gastar um X. Eu vou te contar com exclusividade qual é esse X, mas antes, claro, se você já puder deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder absolutamente nada do que a gente posta aqui e, claro, nos seguir em todas as nossas redes sociais, ajuda demais a gente. É isso, sem mais delongas, bora para as notícias. Bom, e o apresentador Neto no programa Donos da Bola da última sexta-feira praticamente fez uma proclamação ao vivo pedindo para que o Galvão Bueno não deixe de narrar a Copa de 2022, como ele afirmou que vai fazer, que ou melhor, que não vai fazer no programa Altas Horas. A gente trouxe a notícia antecipada aqui semana passada, no qual o Galvão dizia que não ia narrar essa próxima Copa de 2022, que ele estaria lá, mas em outras funções. O Neto disse que não, que ele tem que narrar, encerrar aí tantas Copas do Mundo, ser a 13ª, sim, porque ele ainda é, segundo o Neto, o melhor narrador disparado desse país. Você é um dos maiores narradores de todos os tempos. Você tem que fazer 2022 a Copa do Mundo sim, Galvão Bueno. Não vai parar, não. E nessa, posso combinar com você? Tô com o Neto, eu acho que o Galvão Bueno tem que encerrar a carreira dele sim nessa última Copa do Mundo em 2022. Acho que ele, embora esteja falhando tecnicamente, a sua voz não seja mais a mesma, ele ainda é o melhor narrador de TV do futebol brasileiro. Eu gosto dele, sei que muita gente que tá aí assistindo não gosta, mas eu particularmente nunca tive absolutamente nada contra o senhor Galvão Bueno. Pelo contrário, um cara que marcou a minha infância demais nas corridas do Ayrton Senna, narrando Olimpíada, narrando jogos do meu time, narrando o jogo de seleção, 94, 98, 2002. É um cara que eu tenho o maior carinho e se tem um sonho ainda como jornalista é um dia poder trabalhar ao lado desse monstro chamado Galvão Bueno, seja em qualquer lugar, nem que seja numa mídia completamente alternativa, ele velhinho de bengala lá, porque eu gosto desse cara demais. E você, o que você acha? Galvão tem que narrar 22 ou não? Comenta aí. Bom, e o plenário aí do Superior Tribunal Federal, em julgamento virtual no último dia 5, decidiu que é constitucional a lei estadual que autoriza a venda de cerveja dentro dos estádios no Brasil. E vai contra o senhor Dória, que falou que era inconstitucional, no maior absurdo, com essa desculpa de que vender cerveja dentro dos estádios vai corroborar para violência. Discordo frontalmente. Primeiro, briga dentro dos estádios é uma coisa absolutamente rara. A briga geralmente acontece fora dos estádios, e fora dos estádios sempre foi permitido vender a cerveja. Portanto, nada vai mudar. Segundo, na Copa do Mundo se vendeu cerveja à vontade em todos os estádios do país, inclusive em São Paulo. Por que a dona FIFA pode fazer isso e no Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão não pode? E outra, teve briga dentro dos estádios na Copa do Mundo? Ah, mas o público é diferente. Uma ova, o público só é socialmente diferente, mas separar o fato de mais ricos estarem no estádio, isso não gerar briga, enquanto só os mais pobres fazem isso, é um completo preconceito, se é que você pensa assim. Portanto, sou muito a favor, fui criado assim, desde sempre ia pro estádio com meu pai, lógico, depois dos 18 anos, tomando aquela cervejinha, aquele ritual dentro do estádio. Tem coisa mais gostosa? Você sentar na arquibancada de cimento de preferência, tomando aquela cervejinha, assistindo o jogo do seu time? Eu particularmente acho que não. E você, comenta aí. Bom, e o Santos já negocia com o Robinho a vinda do craque aí pro meio do ano. Seria a 4ª passagem do camisa 7 na Vila Belmiro. No entanto, como é sabido, o Santos deve aí 3,5 milhões de reais pro Robinho. E segundo matéria aqui do Samir Carvalho no UOL, o Santos fez uma proposta para pagar isso em 10 vezes, ou seja, 10 meses, parcelas de 350 mil reais, que seriam acrescidas num contrato cujo salário seria 500 mil reais. Sendo assim, o salário do Robinho durante os 10 primeiros meses em que ele estiver na Vila Belmiro seria de 850 mil reais. Um salário alto para um jogador de 36 anos, que está fazendo uma temporada muito ruim pelo Istambul, lá da Turquia. Inclusive, mesmo com um time bem, ele não tem feito bons jogos, é reserva, tem uma média aí, não fez nenhum gol e nenhuma assistência durante o ano de 2020 ainda. Portanto, é um salário muito alto, embora
embora ele seja ídolo. Tem também a questão envolvendo o estupro, como que isso vai afetar a imagem do Santos, e vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer com essa negociação. Eu quero saber de você, 850 mil por mês pro Robinho é alto demais ou não? Comenta aí. Bom, o lateral do São Paulo, Juan Fran, colocou aí o Marcelo Gadiardo e o Diego Simeone como exemplos para a diretoria do São Paulo segurar o Fernando Diniz. Ele falou que o time tem cara de campeão no vestiário e que eles estão completamente fechados por esses objetivos com o Fernando Diniz e que ele não tem a menor dúvida de que com o tempo de trabalho o Fernando Diniz vai trazer para o São Paulo de novo taças, ou seja, vai fazer com que o São Paulo saia dessa fila que, embora aí o São Paulo tenha ganhado a Copa Sul-Americana de 2012, ela perdura para muitos desde 2008, quando o São Paulo foi campeão brasileiro pela última vez. Eu quero saber de você, o que você acha sobre a continuidade do Fernando Diniz à frente do São Paulo? Eu, particularmente, já teria mandado embora faz tempo, não teria nem contratado. Para mim, o Fernando Diniz é um técnico que vive do seu marketing de querer transformar o futebol brasileiro. Ele entrou nessa onda quando ninguém mais aguentava o jogo reativo, aqueles times que ficam na defesa, e até aí eu apoiava muito ele, esperava e torcia muito para que ele desse certo. Mas aí vieram os trabalhos no Atlético Paranaense, zona de rebaixamento, Fluminense, zona de rebaixamento, e agora no São Paulo, há uma total inconstância. O jogo contra o Binacional foi um completo absurdo, tomar um gol de contra-ataque com a linha lá em cima, na altitude, ganhando de 1-0 fora de casa. É um cara que nunca soube armar defesas, um cara que os seus atacantes perdem gol de uma maneira absurda. Me parece que ele não treina finalização. Não sei, caras, eu particularmente não manteria o Diniz e pensaria num técnico um pouco mais cascudo pro fim da temporada do São Paulo, para esse início, meio e fim de temporada do São Paulo. E eu quero saber a sua opinião. O que você faria com o Diniz? Mandaria embora ou deixaria ele com tempo para trabalhar, como sugeriu aqui o Juan Fran? Comenta aí. Bom, chegou a hora de dar notícia exclusiva aqui para vocês. Afinal, a Globo vai ter que desembolsar um valor bastante alto aí para cada jogo da seleção brasileira, caso ela queira transmitir nas partidas fora de casa. O que acontece? Como deu o Gabriel Wacker na última sexta-feira no UOL, a FIFA mudou a regra da coisa. Agora, como funciona? Cada federação é responsável por vender os jogos da sua seleção para as TVs, tanto nacional como internacionalmente. Portanto, o Gabriel Wacker deu que as federações, com exceção da AFA, que já havia se acertado com a CBF, iriam vender esses direitos de maneira separada. Apuramos, no entanto, que esses direitos não serão vendidos de maneira separada, que essas 8 federações se juntaram e estabeleceram um preço que elas vão cobrar por cada jogo. E assim que funciona, cada jogo da seleção fora de casa vai custar 2,5 milhões de dólares para a Rede Globo, caso ela queira transmitir. O Felipão vai fazer aqui a conversão para reais. E é bom que a gente saiba que o dólar está aumentando a cada dia que passa, portanto, quanto mais a Globo demorar para pagar, mais caro isso vai custar. E ela também, se quiser adquirir para o Sport TV os outros jogos que não envolvem a seleção brasileira, estou falando, por exemplo, de Peru e Bolívia, Chile e Venezuela e por aí vai, ou seja, os jogos que envolvem essas 8 outras seleções, cada jogo vai custar 1 milhão de dólares, ou seja, é uma grana salgada, mas que eu imagino que a Globo vá pagar para transmitir os jogos da seleção brasileira nas eliminatórias, porque sempre deram muita audiência, sempre bateram muito recorde de audiência, geralmente são em horário nobre, e mais do que isso, eu acho que no final das contas vale, a Globo consegue ganhar muito mais com o patrocinador, mas esse vai ser o valor, tô te dando aqui com exclusividade, que a Globo vai ter que desembolsar. Bom, eu vou encerrar esse vídeo com o que de mais importante aconteceu no futebol mundial nesse final de semana, que foi o título do Boca Juniors do Campeonato Argentino na última rodada diante do seu maior rival, o River Plate, e de virada, porque o Boca estava atrás na pontuação. Para quem não sabe, o Campeonato Argentino é disputado também em pontos corridos, assim como acontece aqui no Brasil, e o River estava a 1 ponto à frente do Boca, portanto uma vitória do River consolidaria mais um título de Gadiardo à frente do clube. O River inclusive perdeu a oportunidade de garantir praticamente o título na última rodada, quando em casa, no Monumental de Núñez, apenas ficou no empate diante do Defensa e Justiça, time que está no grupo do Santos na Libertadores. O jogo ficou 1-1, então o River agora precisava vencer para garantir o título. O Boca, por sua vez, jogava em casa, em La Bombonera, contra o Gimnasia La Plata, time treinado pelo Maradona, um dos maiores ídolos da história do clube. Precisava ganhar e rezar para que o River Plate simplesmente não vencesse o Atlético Tucumã fora de casa. O Boca fez 1-0 com um golaço do Tevez de fora da área.
também um dos maiores ídolos da história do Boca, inclusive teve um beijaço aí entre Tevez e o Maradona, técnico do time rival, que viralizou aí nesse último final de semana. E o River Plate, por sua vez, tomou 1-0 de Toledo e depois conseguiu empatar com Matias Soares no segundo tempo. No entanto, sofreu um pênalti que muita gente reclamou, um pênalti claríssimo, que caso convertido, daria o título pro River. Isso não aconteceu e o Boca pôde comemorar aí no último minuto. Com isso eu me despeço, grande abraço, até o próximo vídeo.